fala agora sobre a reação do governo brasileiro. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, detalhou hoje como vai funcionar a comissão responsável por negociar o tarifaço com os Estados Unidos. Aqui nos estúdios, chegando Camila Yunes. Tudo bem, Camila? Quais os principais pontos dessa reunião? Bem-vinda, boa noite para você. Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Thiago, o principal objetivo, os principais pontos é justamente conversar com aqueles setores que são mais afetados. Então, hoje, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou como vai ser esse comitê, que começa com reuniões amanhã, que serão divididas em 2 blocos. Então, o objetivo é justamente entender e ouvir as demandas da indústria e do agronegócio, mas não só falar com esses setores, como também com empresas norte-americanas. A gente separou um trechinho dessa coletiva do vice-presidente, vamos acompanhar o que ele disse. O presidente Lula criou um comitê de trabalho formado pelo MIDIC, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Fazenda. E a primeira tarefa é conversar com o setor privado. Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin também criticou essa taxação de 50% que foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana. E ele disse que não faz sentido essa taxação diante da balança comercial entre os 2 países. A gente também tem um trechinho dessa fala. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Aliás, o contrário. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, a tarifa é 0. É o que se chama de ex-tarifário. Então, nós vamos trabalhar junto com a iniciativa privada. Bom, então, como a gente viu o vice-presidente Geraldo Alckmin detalhando todas essas ações, o objetivo, então, é ouvir essa demanda dos setores. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, a primeira conversa será justamente com o setor industrial. A gente, inclusive, tem uma arte para mostrar para quem nos acompanha, para ver com quem serão essas reuniões. Então, a gente vai ter essas reuniões com setores de aviões, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis e autopeças, justamente também com a participação de ministros. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também deve estar presente nessa reunião, que é a primeira às 10 horas da manhã. Depois, na nossa próxima arte, a gente consegue ver que o ministro, às 2 horas da tarde, ele vai se reunir também com outros ministros, da Agricultura, da Pesca e também do Desenvolvimento Agrário, e com esses setores de suco de laranja, que deve ser bastante impactado, o setor de carnes também, frutas, mel, couro e pescado. Então, essa reunião vai acontecer a partir das 2 horas da tarde. Isso foi o que detalhou o vice-presidente Geraldo Alckmin. E ele disse também que o objetivo não é que essas conversas fiquem restritas apenas amanhã e que esses diálogos devem permanecer pelos próximos dias. Thiago. É isso, Camila. Você volta daqui a pouquinho, o governo brasileiro tentando se aproximar do setor privado. E também o vice-presidente da República falou que quer conversar com empresários nos Estados Unidos. Eu vou chamar agora as nossas comentaristas, começando aqui pela Dora Kramer. Bom, Dora, tem essa questão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter, inclusive, adotado mais medidas e feito novas ameaças em relação, no caso, à Rússia, mas eu quero falar com você sobre o protagonismo do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele é a pessoa certa para comandar essa reunião com os empresários e não sabemos qual vai ser o impacto disso, já que a questão não é meramente econômica, mas sim política? O impacto político, E vou te falar, sobre esse aspecto, se der tudo certo, quando o Alckmin é colocado nessa posição de destaque, numa questão como essa, que tem desdobramentos políticos que a gente já está vendo, um enfraquecimento da direita, que era uma coisa improvável, não se sabia, não era por aí que andava a carruagem, e aí o Alckmin fica, olha, se tudo for bem encaminhado, se ele tiver êxito nessas negociações, ou pelo menos algo de positivo pudesse ser atribuído a ele, ele fica do ponto de vista político por cima da carne seca, porque aí ele vai poder escolher
ficar com a vaga de vice, aí o PT, que fica ali dizendo que, nos bastidores, evidentemente, né, dizendo que não vai ser o Alckmin, que tem que ser outra pessoa, tal, vai ficar bem caladinho, né? Então o Alckmin pode escolher isso e pode escolher também, ele pode, de repente, aparecer como uma solução para a candidatura do governo ao governo de São Paulo. Porque hoje o Lula não tem candidatura competitiva e, neste momento, a figura do governador Tarcísio de Freitas, que teria uma reeleição garantida, está muito arranhada por causa do posicionamento dele em relação a essa questão do tarifaço do Trump, né? Que não agradou ninguém, nem aos amigos dele do bolsonarismo. Então, ele ficou numa situação esquisita para dizer o mínimo, né? E aí o Alckmin pode entrar nessa vibe aí, se as coisas saírem bem para o lado dele. Agora tem o seguinte, falei tudo isso para dizer o seguinte, a política muda, como a gente viu, e muda tanto, e com tanta rapidez, que tudo isso que eu disse, dali a pouco, ali na frente, pode ser totalmente ao contrário e o cenário virar ao cenário que era antes dessa confusão toda de tarifaço. Nesse caso, né, Deise, os fatos vão impondo a política, a forma como eles trabalham e vão se aproveitando do momento. Mas eu queria perguntar para você, além, obviamente, dessa leitura política, se você quiser falar, mas também é uma forma do governo brasileiro mostrar que está fazendo alguma coisa, mandando um recado para os Estados Unidos, olha, estamos se reunindo com os empresários, queremos falar com os empresários aí dos Estados Unidos também, é mostrar, estamos aqui, é isso? Exatamente. Enquanto o cenário não muda, né, Dora, o Alckmin faz um golaço, sim, porque o que ele faz? Ele vai para além do debate ideológico que o presidente Lula vinha mantendo, ele se reúne com os empresários, né? Então ele deixa esse debate ideológico de lado, ele mantém os empresários do lado dele, ele mostra que o debate com os Estados Unidos une essa ala menos ideológica e ele entende que o Brasil não tem um peso isolado para manter esse debate com os Estados Unidos, mas ele pode agir, sim, como um articulador entre esses interesses econômicos dos dois lados. Então, ele acaba mostrando um peso pragmático que é muito importante. Então, esse impacto comercial brasileiro, ele acaba cristalizando esse apoio interno ao protecionismo trumpista. Então, ele trata essa política externa via economia real. Isso é muito importante. É um golaço do Alckmin no momento. Até o ano que vem, a gente tem que ver se isso vai permanecer.